bom quando você vai pregar e o Espírito Santo já falou, não é, gente? Bom demais. Que ele já ministrou no coração de vocês. Porque a palavra, ela tem que ter o selo do Espírito. Para que ela, de fato, tenha poder na sua vida. Então, o Espírito Santo, ele já selou. Amém? A palavra que vai ser ministrada aqui essa noite. E o título da mensagem é A Igreja que Quase Subiu. Eita, segura na sua cadeira e fala, esse negócio é forte. A igreja que quase subiu. Nós sabemos que os sinais estão apontando para a volta de Jesus, que virá buscar a igreja dele. A igreja do Senhor será arrebatada. E para quem não sabe o que é arrebatamento, é o momento em que a igreja fiel a Jesus será levada por ele, vai se encontrar nos ares com ele, vai se casar com ele e ficar com ele lá na glória, lá no céu. E vai ser poupada do momento da tribulação, que será um momento muito difícil aqui na terra. E se você quer saber mais sobre isso, venha no seminário de escatologia. Porque o pastor Jonatas vai falar com muitos detalhes sobre isso. Eu estou dando só uma pincelada para você entender. E uma das parábolas que Jesus conta, que retrata o arrebatamento, é a parábola das 10 virgens. Lá no Mergulhando, Deus começou a falar algumas coisas comigo sobre isso. E Ele começou trazendo para mim essa parábola das 10 virgens. E essa parábola, ela diz assim, abra aí a sua Bíblia. Em Mateus 25, nós vamos ler do 1 ao 13. Pode abrir aí também seu celular, seu aparelho que você tiver aí. Não é pecado ler a Bíblia num aparelho não, amém? Na hora do meu devocional eu gosto de dar de papel para fazer minhas anotações. Mas você pode ler a Bíblia também no aparelho eletrônico. Diz assim, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. As 10 queriam se encontrar com o noivo, mas 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, aqui é o retrato do arrebatamento, quando Jesus vem buscar a igreja. Só que aqui fala de 10 virgens.
Essas virgens, elas representam a igreja. E o noivo representa Jesus. Só que o Senhor falou comigo assim, já reparou que são 10 virgens? A virgem é a igreja. A virgem, ela é uma igreja que não foi penetrada pelo engano. Porque uma mulher virgem não é uma mulher que não foi penetrada, sim ou não? E ela é penetrada por um homem. E a igreja, essas 10 virgens, elas não foram penetradas por um evangelho humanista. Por um evangelho centrado no homem. Não foi nenhuma das 10. Todas elas acreditavam num evangelho verdadeiro, em uma palavra genuína. Porque as 10, elas são virgens. O engano não entrou naquela igreja. E eu falei, uau, Jesus. O negócio é... Mas havia uma diferença entre as duas. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As 5 que eram insensatas, elas carregavam candeias, mas elas tinham pouco azeite. E as prudentes, elas tinham azeite suficiente para encontrar com o noivo. Porque naquela época, eu vou falar também bem resumidamente, no casamento judaico, a noiva ia se encontrar com o noivo e existia pessoas que carregavam essas candeias para clarear o caminho, para ela se encontrar com o noivo dela. Candeia é uma espécie de lamparina. E aí tinha esse quadro dessas 5 prudentes e das 5 insensatas. Concordam que as 2 queriam se encontrar com o noivo? As 2 queriam. As 2 estavam aguardando ele. As 2 adormeceram porque elas ficaram esperando, e o noivo não chegava. Ele chegou à meia-noite. Mas existia esse diferencial do óleo. E o óleo, ele representa o Espírito Santo. 5 tinham o suficiente do Espírito, mas 5 não. Mas por que ela precisava do óleo? Ela precisava do óleo para ter luz para chegar lá no noivo. Ela precisava do óleo por essa necessidade. E as 5 que eram insensatas também sabiam que ia precisar de luz para chegar no noivo, mas elas levaram um pouquinho azeite. E aí elas falam para as prudentes, quando há um grito à meia-noite, olha, lá vem o noivo. Aí ela fala para as prudentes, ei, me dá um pouquinho do seu óleo, para eu poder me encontrar com o noivo. E a prudente fala, eu não posso te dar, porque pode faltar para mim. E eu vou explicar essa parte para vocês. O óleo, como eu já disse, representa o Espírito Santo. E ele nos capacita, como igreja, a ser a luz do mundo. Você só vai conseguir chegar lá no noivo se você for luz no mundo. Às vezes você é uma igreja onde o engano não penetrou. Você é virgem. Você busca viver em santidade. Você vai ser salvo se você continuar e permanecer assim. Mas provavelmente você passa pela tribulação. Porque a igreja que vai se encontrar com Jesus é uma igreja que é a luz
do mundo. É uma igreja que tem azeite para chegar lá no perdido. É uma igreja que vai dissipar as trevas. Porque do que vai, resplandecer e ter um contraste, uma luz ligada no meio de todas as luzes. Se eu pegar uma luz aqui e acender ela aqui agora, ela não vai fazer muita diferença. Ainda mais se eu pegar aquelas pequenininhas, já tem luz aqui. Mas se eu pegar uma lâmpada pequenininha, de pouca voltagem, e acender num lugar totalmente escuro, ela vai brilhar. Então, queridos, a igreja que vai se encontrar com Jesus, ela tem que ter as duas coisas. Ela tem que ser uma igreja centrada em Jesus Cristo, na palavra. Mas ela tem que ser também uma igreja cheia do Espírito Santo, onde ela vai levar a luz para os perdidos. Essa é a igreja que vai subir. As loucas quase subiram. Elas passaram raspando. Elas eram virgens. Elas criam em Jesus, de fato, elas amavam Jesus, mas elas não amavam os perdidos. O mandamento, ele não para em amar a Deus. Ele continua para você amar o seu próximo. Para você cumprir o mandamento, você precisa fazer as duas coisas. Essa é a igreja, essa é a noiva que vai se casar com Jesus. Amém? E aí o Senhor continuou falando comigo a respeito disso. Olha só o que diz Mateus 5,15. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Todos os que estão na casa. Todos os que estão ao seu redor. A luz não é para ficar somente aqui na igreja. A luz é para iluminar todos os que estão ao seu redor. E se você é aquela igreja que tem a lamparina, você tem que ir aqui, nas trevas. E é assim que você vai se encontrar com Jesus. Quem é lamparina aí? Quem está com a sua luz acesa aí? Amém? Então resplandece. Aqui a gente tem uma comparação das 5 insensatas. E por que elas são insensatas? Porque elas não levam o que é suficiente para encontrar com o noivo. É como se você quisesse fazer algo, ganhar uma corrida, ganhar um prêmio, passar num concurso, mas você não se prepara o suficiente para chegar onde você quer chegar. Foi assim que elas se comportaram. Mas elas tinham um pouquinho. E nós cantamos aqui do sobrenatural. Às vezes o sobrenatural, ele acontece. E é bênção. Mas nós vamos entender daqui a pouco que ele é um pouquinho. Amém? Daqui a pouco, guarda isso aí. E nós fizemos aqui a comparação entre as 5 loucas e as 5 que eram prudentes. E agora nós vamos fazer outra comparação, que o Senhor continuou falando comigo. O Senhor dá para João uma revelação, João, o discípulo dele, sobre as igrejas da Ásia. E ele fala para João escrever cartas para ela.
E aí João escreve essas cartas endereçadas a cada igreja com uma mensagem diferente para cada uma. E o pastor Jonatas também vai falar sobre isso com mais detalhe no seminário de escatologia. Vou deixar você só com os gostinhos. E aí existe um contexto histórico, que foi o que de fato aconteceu naquela época, as igrejas existiam naquela época. Existe um contexto prático. O que quer dizer o contexto prático? Sou eu como pessoa, eu posso ser qualquer uma dessas igrejas devido às minhas atitudes. E existe o contexto profético, que é o que vai acontecendo de tempos em tempos. E hoje nós estamos num tempo em que a igreja de Laodiceia está aí, né? Claramente, muito exposta, né? Muito assim em evidência. Mas existem também aí, em alguns cantinhos, as outras igrejas. A igreja de Laodiceia é aquela, né, da teologia da prosperidade, onde todo mundo tem que ser rico. Enfim, vocês vão saber isso melhor no seminário de escatologia. E aí eu quero fazer a comparação que se assemelha muito com essa parábola das 10 virgens. O Senhor falou assim, vai lá ver as cartas, eu vou te mostrar qual é a igreja que parece com as loucas e qual é a igreja que parece com aquelas que são prudentes. E aí eu fui ler e olha, a igreja de Éfeso, queridos, ela era uma igreja que ela trabalhava para o Senhor. Ela era uma igreja que ela era assim, ó, firme na palavra. Ela era tão firme na palavra que chegavam para pregar a palavra, dizendo que era apóstolo, elas colocavam à prova. Elas falavam algumas coisas para ver se eles de fato tinham o entendimento da palavra. Era aquele estilo bereano, que ia lá e confirmava o que eles estavam falando. Do quanto eles prezavam pela palavra genuína, era a igreja de Éfeso. O engano não tinha entrado no meio dessa igreja. O humanismo, que é a palavra centrada no homem, não tinha entrado nessa igreja. Ela era uma igreja fiel à palavra. Aqui diz também que ela passava por sofrimentos pela palavra do Senhor. Por amor a Deus. Ela passava por sofrimentos e continuava ali, ó, firme no Senhor. Mas aí o Senhor chega para ela e fala assim, mas eu tenho uma coisa contra ti. Que deixaste o primeiro amor. E aí o Senhor continua falando aqui, ó. Se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar o seu candelabro do lugar. E esse candelabro, ele representa a igreja. O lugar da igreja aqui é sendo luz nas trevas. Mas o lugar da igreja com Jesus é como noiva com Ele. E aqui, queridos, o Senhor está falando que a igreja que perdeu o primeiro amor, ela vai ser retirada. Ela vai deixar de ser reconhecida como igreja. Isso é forte, não é? Meu Deus, para mim foi muito forte, eu não sei para você. E aí, meus queridos, quando eu falei para você que as loucas, elas tinham um pouquinho de azeite, e que esse azeite fala de sinais e maravilhas, eu estou falando dessa igreja que fazia obras. Eu estou falando de uma igreja que fazia sinais, mas que faltava o amor. A palavra do Senhor diz o seguinte, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. Para nada eu serviria. Sinais e maravilhas é de Deus. Sinais e maravilhas é um sinal de que você é cheio do Espírito Santo.
Aquelas 5 virgens prudentes, elas faziam também milagres e maravilhas, sinais. Porém, existe uma diferença de uma para outra, quando os sinais vêm. A prudente, ela faz a obra por amor. E as loucas, as insensatas, elas ainda são usadas por Deus, mas não é por amor. A gente vê claramente na palavra o Senhor dizendo assim, as pessoas dizendo assim: olha, Senhor, mas eu fiz milagres, eu curei enfermos, eu expulsei demônios. E o Senhor disse assim: ó, eu não os conheço. E esse conhecer é um conhecer ginosco, que quer dizer intimidade. E se eu tenho intimidade com Deus que é amor, eu também sou amor. Porque não tem como ter intimidade, 2 seres diferentes. Tem? Não tem. Então, a igreja que faz sinais e maravilhas, que de fato está cheia do Espírito, cheia, que tem óleo para chegar até Jesus, é a igreja que ama. Nós temos falado de amor aqui, ó. Pastor Welder falou domingo passado sobre amor. Essa palavra Deus me deu lá no Mergulhando, e eu fui construindo ela. Eu tenho falado com a liderança sobre amor, tenho desafiado eles a amar uns aos outros aqui como igreja. Porque a gente aprendeu tanto, irmãos, a se relacionar com isso aqui, ó, que a gente esqueceu de se relacionar com pessoas. Nós só temos um relacionamento frio, que às vezes a pessoa manda uma mensagem, você não tem coragem nem de escrever um texto, você só faz... Aí você ama a pessoa, você coloca assim, ó, o emoji, 2 coraçõezinhos nos olhos. Nós precisamos amar, nós precisamos nos relacionar. Quando eu falei que eu quero comer na casa de vocês, não é porque eu sou gulosa, não. É porque eu quero ter comunhão com você. Porque mesa é lugar de comunhão. Esse ano é um ano de crescimento, nós vamos crescer no amor. Nós vamos crescer no amor aqui uns com os outros. No amor pelos perdidos. Como eu estou feliz, porque as igrejas nos lares têm aí crescido. E vai crescer muito mais. Eu creio. Porque isso vai incendiar seu coração. O fogo do Espírito. Você vai se encher tanto, tanto, tanto do Espírito. Vai amar tanto as pessoas. Que você vai querer ter uma igreja lá na sua casa. Para receber vidas. Pastor Daniel fez o evangelismo com os homens. Enquanto eu estou feliz com as igrejas nos lares, como eu fiquei triste com o resultado do evangelismo dos homens. Acho que 10% dos homens foram no evangelismo. Você, virgem, prudente, tem que ser luz nas trevas. Se você está cheio de azeite, você vai ser luz. Se você está cheio de azeite, você vai no evangelismo desse e você vai impor as mãos no enfermo e ele vai ser curado. Mas é por amor, porque os sinais... eles vêm para que as pessoas creiam em Jesus. Os sinais, eles são de fato sinais. A própria palavra já diz que Deus ama, que Deus transforma. Claro que Ele cura também aqueles que são da igreja, porque Ele nos ama. Mas para o perdido é um sinal.
E os sinais seguirão aos que creem. E aqui nessa igreja nós vamos ter muitos sinais. Eu creio nisso. Porque o amor vai crescer entre nós. E esses sinais vão ter, sim, sabe, um galardão para você lá no céu. Como noiva. Amém, queridos? Você está feliz com essa notícia? A igreja que quase subiu. Uma igreja valente, na verdade, mas que deixou o primeiro amor. Essa é a nossa igreja, irmãos. Como eu me alegro em ver uma igreja que, sabe, firme no ensino, na palavra. Uma igreja que ora, sabe? Os homens ficam aqui, às vezes, até 7 dias orando. Por que vocês não foram pregar? Perdão pela exaltação, mas não me desce. Aleluia. E aí, a segunda igreja, que eu quero comparar com a igreja de Éfeso, e é a igreja que vai ser arrebatada, é a igreja de Filadélfia. E Filadélfia significa amor fraternal. Amor uns pelos outros. E o Senhor, da mesma forma que fala com a igreja em Éfeso, Ele diz para a igreja em Filadélfia, parece que foi assim, sabe, seguindo. Eu conheço as suas obras. Você guardou a palavra. Você honrou o meu nome. Sabe o que quer dizer? Você honrou o meu nome. Sabe o que quer dizer isso, querido? É que ele não tinha vergonha de pregar, de falar de Jesus. Essa igreja honrou o nome do Senhor. Há poder para a salvação no nome de Jesus, no Evangelho, que é puro Jesus, que é pura salvação. Se a gente olhar no tempo histórico, onde de fato essa igreja, ela era literal ali, ela existia, foi a época que mais se evangelizou, que mais se fez missões, que veio um avivamento. Nós cantamos aqui o sobrenatural, que venha o avivamento, quer que venha o avivamento, ame. O ápice do sobrenatural, o ápice dos dons é o amor. Ele é o maior. Ame. O avivamento vai vir quando nós amarmos. Ele vai vir. Então, essa é a diferença entre Éfeso e Filadélfia. E aí, essa semana, para fechar com chave de ouro, vocês já me ouviram falar que o livro que um dos livros que eu mais gosto é Cantares. E na minha leitura bíblica eu cheguei em Cantares. Eu falei, ai, Jesus, o Senhor vai falar, vai me trazer mais revelação aqui. Eu creio, porque é o livro que tem detalhes de revelação. E aí eu lendo lá, Cantares 2:2, fala assim: qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Sabe o que é uma donzela? É uma virgem. A amada aqui é a noiva. E aí ele fala assim, ó, que a amada, ela é como um lírio entre os espinhos. Assim é a amada entre as donzelas. A amada também era uma virgem. Só que a amada que era lírio,
e as outras donzelas eram espinho. Olha, que tremendo. O lírio, ele representa pureza e amor. Em quantos casamentos eu já fui, a decoração é lírio. Porque representa a pureza e o amor. Santidade, não deixar o engano entrar, e amor. Essa é a noiva de Jesus. Agora, a outra virgem, que são espinhos, ela não ama. Espinho fere. Quantas vezes a igreja fere? Quantas vezes a igreja aponta o dedo? Eu ouvi lá no Mergulhando algo tremendo. Encolhe seu dedo e estende a mão. Isso é forte. A igreja de Jesus não é acusadora. A igreja de Jesus, ela ama. Ela ama o pecador. Ela ama aqui, igreja, uns aos outros com as suas falhas. Porque nós estamos aqui em processo de santificação. Nós temos uma palavra genuína e nós vamos viver sobre ela. Não é acusar. A igreja não acusa, a igreja ama. E isso não é relaxar com a verdade. Isso é aumentar o nível de amor. Porque quem liberta é Jesus. Nossa função é pregar. Quem salva é Ele. Quem liberta é Ele. Quem transforma é Ele. Nossa função é pregar. Quando nós amamos o nosso irmão, verdadeiramente nós estamos amando a Deus. Verdadeiramente nós estamos tendo intimidade com Ele. E Ele irá nos conhecer no grande dia. Eu queria ouvir um amém. Aleluias. Efésios 5:2. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. O perfume de Jesus é amor. O lírio tem perfume. O perfume da igreja precisa ser amor. O perfume, ele atrai. O perfume, ele traz identidade. É ou não é? Não tem perfume que você sente o cheiro e você fala assim, ó, esse perfume me lembra fulano. Nosso perfume precisa ser o amor. E o perfume, ele atrai. Eu tenho falado com os líderes de IGL nas nossas reuniões. Só ame. Só ame. Quando você falar a palavra, as pessoas vão aceitar, porque elas vão confiar em você, porque elas já perceberam que você quer o melhor para elas. Na última igreja no lar, lá em casa, o irmão Mauro, que já frequenta há muito tempo a minha igreja no lar, a minha e do Elzo, né? A minha família, a Dona Clara também. E aí, queridos, há algum tempo que ele ouve ali a palavra. E ontem o irmão Márcio foi lá. Ele também está participando lá com a gente. Ontem não, quinta-feira. E aí ele trouxe uma palavra. Na quinta anterior, Deus já tinha começado a fazer a obra. E aí ele trouxe uma palavra que fechou com chave de ouro. E aí eu não resisti. Eu falei, irmão Mauro, agora eu vou ter que falar com você. Está vendo essa palavra, assim, 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 foi uma palavra de salvação. Você precisa entregar sua vida para Jesus para você ser salvo. E ele falou na mesma hora, eu quero. Eu quero. E ele ainda disse assim, eu gosto de vir aqui para ouvir a palavra, porque aqui eu entendo a palavra. Mas eu gosto mais de vir aqui, por causa do amor de vocês. Foi, irmão Márcio?
porque eu me sinto amado aqui. O amor, querido, exala perfume. Ontem ele foi lá em casa, levou a Bíblia. Marca aqui, pastor, onde é para eu ler. Tudo que eu tiver dúvida, eu vou te perguntar. Em breve ele vai estar aqui. Que ele disse que a igreja tem muito barulho, mas em breve ele vai estar aqui. Amém, queridos? Mas a igreja, ao invés de ter só, porque eu gosto de igreja que faz barulho, tá? Não é porque o barulho quer dizer que você está, né, ali na presença de Deus, não. É porque quando eu estou na presença dele, eu não consigo me conter. Eu vejo o pastor Laércio aqui, levante suas mãos, diga santo. Eu já estou dizendo há muito tempo. Por quê? Eu não preciso sentir que o meu marido é lindo para eu dizer que ele é lindo. Aí você acha que só tem que dizer que é santo e orar em línguas, e só quando você sente. Não, meu querido, você está aqui na presença dele, e você tem que declarar que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo, que ele é maravilhoso o tempo todo, porque é isso que ele é. Eu digo para meu marido o tempo todo, você é lindo, você é lindo, você é lindo, porque ele é. Ele é, pastor Laércio. Ó, o amor é tremendo aqui. Ele é lindo, maravilhoso. Pode bater palma pro meu marido. Aleluia. A igreja, ela não vai ser cobrada pelo que ela fez, deixou de fazer, mas pelo quanto ela amou, deixou de amar. É isso que vai definir a chegada dela até o noivo. Não seja como a igreja de Éfeso. Seja Filadélfia. Tenha amor fraternal uns pelos outros. Acende a sua candeia. Se arrependa e volta ao primeiro amor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aqui também foi falado de cura emocional. E eu creio tremendamente. Eu ministro muito sobre isso, muito. Ah, Jesus. E a palavra diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, não está falando a verdade. Porque o amor, ele é vertical e ele é horizontal. Queria que nesse momento você aproveitasse, pensasse nessa pessoa que talvez você tenha ódio. E que você pedisse a cura do Senhor sobre o seu coração. Ele está aqui essa noite para curar, como foi dito. Ele está aqui essa noite para curar. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de comunhão, como o pastor Laércio ministrou aqui. Hoje é noite do Espírito Santo te encher. E quando você está cheio do Espírito Santo, o fruto dele é o amor. Aleluia. Glória a Jesus. Nos batiza essa noite, Espírito Santo, com um batismo de amor. Um batismo de amor. Teu rosto através da cruz, posso tocar tua beleza. Tua graça me seduz,
Posso ver em teus olhos um convite pra mim. Posso me achegar com confiança, porque o teu desejo me atrai para mais perto de ti, e o meu desejo te atrai. Até aqui, Senhor, o meu desejo te atrai para mais perto de ti, e o meu desejo te atrai. Até aqui, Senhor. Se arrependa essa noite das palavras de condenação. Se arrependa essa noite do egoísmo de ficar no conforto de uma vida transformada por Jesus, mas não levar essa transformação a outras pessoas. Talvez aqui no nosso meio tenha Éfeso, tenha Filadélfia, porque esse é um contexto prático. Mas o interessante é que o Senhor diz: arrependa-te, ou eu vou retirar o candelabro do lugar. Existe uma escolha, ou outro. Ou arrepende, ou será retirado. Você tem a escolha de se arrepender. Você tem a escolha de mudar. Você tem a escolha de, a partir de hoje, decidir amar as pessoas, decidir pregar o Evangelho, decidir ser luz, seja entregando um panfleto, seja abrindo a sua casa para pregar, seja amando, simplesmente amando alguém que você conhece, amando seu pai, sua mãe, que talvez faz com que você fique triste. Você que é jovem, você que é adolescente, talvez os seus pais te magoaram. Eu quero dizer para você essa noite: deixa o Espírito Santo tirar o ódio do teu coração, deixa Ele refrigerar a sua alma, deixa Ele trazer de volta o amor pela sua família, independente de como eles são. Deixa Jesus trazer o amor àquele que talvez tenha te traído, um amigo que te traiu. Traz de volta, Espírito Santo, o amor. Traz de volta o amor. Batiza-nos com amor essa noite. Talvez um relacionamento íntimo com esse amigo. Talvez um ex-marido, uma ex-esposa, possa não existir de novo, até por resistência do outro lado. Mas você pode perdoar essa pessoa e desejar o bem a ela, desejar o melhor para ela, liberar ela do seu coração. Espírito de vida, Espírito de vida, entra no nosso coração, gerando transformação nessa noite, porque é o teu próprio Espírito que nos conduz à vida, que nos leva a amar. Atrai-me a ti.
o teu desejo me atrai para mais perto de ti, e o meu desejo te atrai. Até aqui, Senhor, o teu desejo me atrai para mais perto de ti, e o meu desejo te atrai. Até aqui, Senhor. Levante suas mãos e adore a Ele. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é o seu amado. Diga que Ele é o maravilhoso. Que Ele é tudo que você precisa. E que você vai dar para Ele a única coisa que tem valor para Ele. Que são pessoas, que são corações. Pessoas e corações que amem a Ele. Se você não tem palavras, aplauda Jesus. Beijo a terra, e é assim que os céus. Beijo a terra, e é assim que os céus. Beijo a terra. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, te dê a paz, que o amor de Jesus esteja no seu coração e que você espalhe esse amor durante essa semana. Deus abençoe você, vá em paz. Essa semana, esse mês, nós não teremos o culto do refrigério, porque teremos o seminário, a nossa semana ficaria muito cheia. Amém? Mas não deixe de vir para o seminário de escatologia para você entender bem melhor isso aqui. Deus te abençoe.